Então, o que eu vou apresentar é aqui o que é Metadados, como é que a Metadados está se preparando para atender os seus clientes com isso, atender os nossos clientes com isso, e de que forma a gente pode auxiliar esse processo todo para a implantação desse novo paradigma, eu diria, de gerenciamento de pessoas, de folha de pagamento, de gestão de pessoal, que o E-Social vai trazer aqui. Tá? Inicialmente, eu queria colocar só uma pesquisa feita pela Sescom São Paulo, que a pergunta que foi feita para as empresas ainda em abril de 2014 é o que falta para a sua empresa se adequar ao E-Social. Então, a gente pode ver aqui que o principal aspecto falado aqui é a conscientização dos clientes. A Sescom é órgão de escritórios contábeis, né? Então, muito a conscientização dos clientes dos escritórios, 38%. Segundo, treinamento de funcionários, 26%. A atualização do banco de dados, 21%. E o software compatível com o sistema da Receita, 15%. Ou seja, até chegar ao software, tem uma série de outras preocupações que precisam ser atendidas antes disso. O software é o que vai mandar os dados para lá no fim, é o que vai dar o resultado final? Sim, é isso que vai acontecer. Mas para chegar até o software mandar as informações, eu acho que a Marta foi muito feliz na colocação dela ali, as pessoas têm que saber o que elas estão colocando lá dentro do sistema, elas têm que ter todo o processo para aquela informação chegar lá, porque só um sistema não vai atender às demandas do E-Social. Tá? Então, quais são os serviços que a Metadados já está disponibilizando para poder auxiliar nesse processo aqui? Uma etapa inicial que a gente coloca que é importante para as empresas iniciarem esse processo é expor para a diretoria a importância do E-Social e do impacto nos processos da empresa. O que quer dizer isso? Não adianta o profissional do RH querer fazer algumas coisas no processo se a direção da empresa ou o patrocinador do projeto não estiver atendendo essas demandas aqui. Não adianta eu querer fazer a contratação do funcionário e a documentação chegar no mesmo dia se o dono da empresa ou o patrocinador maior do projeto não contar com isso. Ele chega do jeito que ele quiser fazer. Então, assim, é importante fazer uma conscientização inicial dos patrocinadores dos projetos, do diretor da empresa, do dono da empresa, sobre a importância e a mudança de processos e de paradigma mesmo em relação ao E-Social. Para isso, a Metadados tem disponibilizado um site, que é o metadados.com.br/E-Social. Nesse site, a gente tem um setor lá, por exemplo, de FAQ, com perguntas frequentes. Então, todas as perguntas que a gente vem fazendo diversos eventos sobre E-Social e que o pessoal vai nos perguntando, a gente responde nos eventos e vai colocando depois nas FAQs lá também. Tá? A gente acompanha direto as notícias do que vai sendo publicado na própria FAQ do Ministério do Trabalho, lá no site do E-Social, e vai atualizando as informações ali. Então, a gente tem aqui um conjunto de questões, de perguntas aqui que pode ajudar bastante a esclarecer algumas dúvidas. Workshops como esse que a gente está fazendo aqui também servem para isso. Então, uma das principais finalidades desses eventos aqui é essa conscientização inicial do que é o E-Social, de qual o impacto que ele vai ter para todas as empresas. Né? Então, como eu estava colocando aqui, conscientizar a alta direção da empresa dos impactos do E-Social, buscar o apoio da direção e dos gestores da organização. Também a gente coloca que não só os diretores, mas o gestor, por exemplo, lá da área de produção da empresa. Se o cara lá não recebeu atestado ou não emitiu uma CAT na hora que aconteceu um acidente, ou se o cara sair de férias ou fizer uma transferência dentro de um setor, e esses gestores não tiverem por dentro de avisar o RH disso, também não vai adiantar nada. A Marta colocou antes ali, o cara foi transferido de um setor para o outro, ou trocou a jornada de trabalho, e ninguém informar o RH. Se o gestor lá da produção não falar isso, ninguém fica sabendo, vai gerar informação errada para o social, vai precisar, depois do fechamento de mês, fazer todo um processo de mandar de novo os dados, então vai dar um retrabalho bastante grande aí. Então, é preciso estar atento a todas essas mudanças que estão surgindo ali, e também atento às notícias e novidades sobre o que vai sendo divulgado pelo governo. Tá? Tem-se poucas notícias oficiais do governo sobre E-Social, tem muita gente falando sobre isso, mas assim, de notícias oficiais é difícil a gente conseguir
alguma coisa. O que a gente tem buscado, e a gente tem uma pessoa hoje dedicada a isso, a ficar buscando eventos onde o pessoal da Receita, o pessoal do Ministério do Trabalho tem participado, e nesses eventos uma ou outra informação diferente vem aparecendo ali. Tá? Até a questão de prazos, depois eu vou citar ali, que não são oficiais, mas que a gente já tem uma ideia do que eles estão pensando como prazos finais. Né? Então, o site que eu comentei ali do social, social.metadados.com.br/social. Então, dentro do site, além da questão dos FAQs que eu comentei ali, a gente tem alguns vídeos informativos explicando também como é que funciona o e-social. Tem algumas divulgações de eventos, quando são realizados, a gente está mantendo sempre informado dentro desse site ali. E as soluções metadados, o conjunto de soluções também estão utilizados nesse site. Então, dá para dizer que ele é um portal específico de informações sobre o e-social. A partir dessa conscientização inicial, de saber o que é o e-social, conscientizar a direção da empresa, conscientizar os gestores da importância de todo esse processo aqui, o próximo passo é viabilizar dentro da empresa um projeto ou um comitê responsável pelo e-social. A gente tem visto diversas experiências positivas de clientes que estão fazendo isso, criando projetos dentro da empresa, nomeando pessoas para serem responsáveis por essa implantação do e-social. Tá? Porque, às vezes, a gente deixa para cada um fazer a sua parte sem ter alguém controlando isso, sendo uma tarefa estratégica da empresa, e aquilo fica meio parado. Então, é importante envolver líderes e todos os colaboradores, pois o e-social é um projeto da equipe. Né? Também, complementando algumas coisas que a Marta comentou antes, que eu acho bem legal, assim, o profissional de recursos humanos, até hoje, ele é considerado meio que uma figura operacional dentro das empresas, certo? Ela não faz parte da atividade fim, ele não é algo estratégico para a empresa. Com o e-social, cada um dos profissionais que trabalha com recursos humanos passa a ser estratégico para cada uma das empresas. Então, a importância desse processos todos aqui vai crescer ainda mais. Porque alguma coisa que for mal feita ou que não for gerenciada da maneira adequada pode gerar um impacto bem maior do que ele gera hoje. Por quê? Porque essas informações hoje vão estar direto lá para o governo. No primeiro momento, eles vão fazer esses batimentos de dados para fiscalização, não vão fazer isso de maneira rápida, mas eles vão estar com todos os dados da empresa lá. A hora que o fiscal bater ali, ou que eles começarem a juntar um dado com outro, eles vão saber que empresas irem fiscalizar. Então, daqui a pouco, eles já vão chegar com todas as informações na tua empresa. Então, o risco é bem maior de gerar problemas caso não seja feita a adaptação adequada aqui. Tá? Então, uma pesquisa feita com 900 gestores de diferentes áreas mostrou que 92% dos entrevistados dizem que a adequação para atender às exigências do e-social não é uma tarefa simples. 48% estimam que serão necessários de 6 a 12 meses para esse processo de adequação. 82% acreditam que o e-social irá gerar uma mudança ampla e complexa nos negócios da empresa, ou seja, a questão estratégica disso aqui. E 78% consideram que a prorrogação do prazo foi positivo, já que permite elevar a qualidade dos processos das informações requeridas. Tá? Essas informações são direto da fonte do governo, lá do site social.gov.br. Quais são as áreas e processos impactados, então? Recursos humanos, o básico, vamos dizer assim, dele. Então, toda a parte de cadastro de empregador, folha de pagamento e registros trabalhistas, a área de RH. Saúde e segurança com riscos ambientais, ASO, CAT e EPI. O jurídico com os processos administrativos e judiciais. Contábil e fiscal com a parte de comercialização e aquisição de produção rural. E a TI, com a atualização de sistemas de segurança, integração entre esses sistemas, certificado digital, ambiente para envio de dados. Tá? Aqui eu gostaria de chamar a atenção desse cara aqui da TI. Porque normalmente as empresas, normalmente não, mas muitas vezes as empresas se preocupam com RH, saúde e segurança e esquecem da parte de TI. Tá? E a TI, nesse caso, como as informações precisam ir em tempo real, ou, no pior dos casos, fechou a folha dia 6 de janeiro e tem que mandar ela até o dia 7, a disponibilidade do teu ambiente de TI vai ser crítica.
Tá? Ou seja, não pode a TI daqui a pouco programar para fazer uma troca de servidores para o dia 7 do mês, que é o dia que eu tenho que mandar os dados para o social. Tá? Então, esse controle, essa área de TI precisa ser muito envolvida no projeto, ela precisa estar dentro desse período, desse projeto, fazer parte do projeto de social. Né? Então, os principais desafios enfrentados para esse projeto de social aqui, então, é mobilizar as áreas envolvidas, revisar os processos da empresa, analisar se os softwares utilizados atendem à demanda necessária. Comunicação interna, então, buscar dentro da empresa levar essas informações para todo mundo. Então, esse gestor desse projeto de social, que a gente chamou aqui, teria como um papel bastante importante realizar a comunicação interna para envolver todas as áreas impactadas. E também, por meio de um plano e de um comitê, levar isso para toda a empresa, para todos os gestores aí. De que forma a Metadados pode ajudar, então? A gente tem um catálogo de algumas palestras específicas para serem feitas para públicos diferentes. Desde uma palestra para ser apresentada para a diretoria de empresa, sobre a maneira mais estratégica de como isso pode ser do impacto do social, até para outra palestra ser levada para os gestores de todas as áreas da empresa, para que eles entendam o trabalho deles do dia a dia, onde isso vai impactar no final das contas aqui. Né? E a criação de comunicação, de canais de comunicação interna. Né? Palestras em companies, como eu coloquei, e capacitação pré-social. Tá? Então, além das palestras, a gente já está começando a disponibilizar também uma série de treinamentos para capacitar as pessoas envolvidas nesse projeto, certo? Para que elas tenham maior detalhamento, por exemplo, daqueles 19, 20 tipos de arquivos ali, o que cada um deles faz, o que tem em cada um deles, que informações precisam ser colocadas para cada um daqueles layouts ali, quando é que são os prazos para envio de cada um. Então, passar a fazer alguns treinamentos ali, referente a esses assuntos. Vídeos também, então esse projeto a gente pode disponibilizar para consulta de vídeos com conceitos e práticas aplicadas às soluções da Metadados, destinadas aos clientes. Treinamentos virtuais, então treinamentos presenciais e virtuais referentes ao assunto. Feito isso, a gente já tendo conscientizado o pessoal do que precisa fazer, tendo deixado todo mundo alerta em relação ao projeto, à necessidade de mudanças para o social, a gente passaria para a parte de etapa de diagnóstico. O que é a etapa de diagnóstico que a gente está chamando aqui? É fazer um diagnóstico da adequação do layout da empresa e do exigido pela social, avaliando quanto deve ser investido em sistema e integrações para tornar possível a devida entrega. Então, não só ver se o software de folha te atende, para ver se vai precisar integrar com algum parceiro de saúde e segurança, se o software que tu tem de saúde, de ASUS, de CATs, ali atende a tua demanda, se vai precisar trocar algum processo, implantar algum sistema novo. Então, toda essa parte de diagnóstico pode ser feita com a Metadados auxiliando com serviços de consultoria em processo. Né? Então, revisar os processos de trabalho, como em cada empresa, como é que está o cumprimento dos prazos, se eles estão sendo cumpridos os prazos legais, se as legislações estão sendo atendidas, se os requisitos para funcionamento do social existem, desde infraestrutura e software. Se eu tenho uma linha de escada, por exemplo, de internet, e ela cai muitas vezes, isso pode ser um problema para o social, tem que ser revisado. Se os certificados digitais da empresa estão válidos, porque vai ser uma exigência para enviar os dados, que o certificado digital esteja dentro da validade, e análise do layout das informações nos respectivos sistemas e cadastros dentro dos produtos. Né? Então, a Metadados pode auxiliar aqui com consultoria apoiando a equipe de vocês nesse processo aqui. Né? Então, serviço de consultoria em processos de recursos humanos, diagnóstico de cadastros para implantação de social. Então, aqui entra a parte de, por exemplo, revisar que dados eu tenho dos meus funcionários e o que está faltando de informação ali dentro, o que pode ser acrescido, como o que pode, e o pior, né, o que deve ser acrescido dentro dos sistemas aqui.
A partir da conferência dos cadastros, a gente tem um exemplo aqui de conferência de cadastro, que é uma das principais a serem feitas, que é a tabela de rúbricas. Nesse histórico de 3 layouts diferentes que o governo liberou para a gente, no layout 1, por exemplo, a rúbrica 1 era salário. No layout 1.1, a rúbrica salário passou a ser 125. Na layout 2.0, ele passou a ser a rúbrica 5. Tá? E o que essa rúbrica 5 engloba? Cada cliente precisa ir lá e identificar, bom, para mim, a minha rúbrica, o que vai ser classificado para o governo como rúbrica 5 é salário, é comissões, é classificar todas entre as suas rúbricas utilizadas internas, para qual delas ela vai ser enviada para o governo. Então, aqui tem um trabalho de conferir o cadastro das rúbricas, dos vencimentos, dos descontos que vocês utilizam no seu sistema, fazer um depara. Bom, essa informação aqui vai para qual do governo? Certo? Isso aqui vai exigir um bom trabalho e um bom conhecimento de legislação. Por quê? Cada verba daquelas ela vai ter que atender uma legislação um pouquinho diferente. Ela tem que atender uma legislação. E pode ser que, na hora de eu classificar lá, eu precise saber se ela incide imposto de renda, se ela incide outras coisas em cima. Tá? Então, aqui vai ser importante ter bastante conhecimento de legislação para poder fazer essa conferência em alguns cadastros, como esse de rúbrica que eu comentei aqui. Outra informação daí dos funcionários que vai ser importante de ser feita é a qualificação cadastral. Tá? O que é a qualificação cadastral? O governo estará validando se o teu PIS, o teu nome e a tua data de nascimento estão corretas. Tá? Ele faz um batimento dessas informações lá no governo para ver se está correto isso lá. Hoje eles disponibilizaram 2 formas. Tá? A primeira delas é via portal de social, que eu até coloquei intermitente ali, porque assim, dependendo do dia que vocês acessarem, vai estar funcionando. Dependendo do dia que vocês acessarem, não vai estar funcionando. Dependendo da consulta que for ser feita lá, vai trazer informações erradas. Tá? Então, o governo ainda está, desde janeiro do ano passado, trabalhando nesse portal aqui, para conseguir fazer a qualificação cadastral dos funcionários, de maneira um funcionário por vez. Tá? Então, aqui, isso talvez ainda demore, a gente vai depender um pouquinho do governo para poder fazer essa validação aqui. E também vai poder ser feito via arquivo padronizado. Ou seja, eu pegar todos os meus funcionários e mandar para o governo validar e qualificar aquele cadastro para ver se está ok. Isso eles já disponibilizaram o layout desde o ano passado. No nosso sistema já tem disponível para gerar o arquivo no layout que eles pediram. Só falta um pequeno detalhe, né? Não tem aonde mandar esse arquivo. Tá? O governo não disponibilizou nenhum lugar para isso ainda. Então, está tudo pronto, falta só o governo fazer a parte deles. Né? E a informação dos dados necessários para todos os arquivos. Então, campanha de atualização cadastral, se necessário. Então, tem uma série de informações novas em cadastros de funcionários que devem ser revisadas. Atualização de campos a serem gerados nas tabelas para o e-social. Então, a Metadados, a partir da sua consultoria e da sua assessoria, pode dar um auxílio nessa revisão e complementação das informações nas soluções. Pode implementar novas soluções que não estejam implantadas no cliente, como, por exemplo, as nossas soluções, os nossos produtos de saúde e segurança no trabalho, que não serão obrigatórios, por exemplo, no caso dos sistemas da Metadados, para enviar os dados de PCMSO, ter os produtos de saúde e segurança. Mas a geração dos dados vai ser manualmente. Ou seja, se eu estiver utilizando o produto de saúde e segurança da Metadados e eu for colocar os riscos daquele funcionário, se eu classificar o risco por posto de trabalho, que é uma forma de fazer dentro do sistema, para um posto de trabalho, se eu tiver 50 funcionários, eu cadastro uma vez e vai estar tudo pronto lá dentro. Caso não tenha esse módulo, vai dar mais trabalho, ou seja, eu vou ter que pegar para cada funcionário de maneira manual e dizer quais são os riscos que aquele funcionário está fazendo. Tá? Então, os sistemas de PCMSO vão ajudar para que fique todo o teu processo de geração de ASOS, de riscos, ali fiquem melhor, tendo o produto. Não tendo o produto,
vai poder lançar, vai poder gerar os dados para lá, mas ele vai ser de uma maneira manual, para funcionário por funcionário. Tá? É a maneira como o e-social vai ler isso lá na frente. Né? Temos também, para poder auxiliar, uma linha exclusiva vinculada ao e-social. Então, a gente tem uma pessoa lá dedicada a dar suporte a dúvidas e questões que forem surgindo conforme vai se andando o processo do e-social dentro de cada uma das empresas. Após o cumprimento de todas as etapas, então, vocês estarão prontos para enviar os dados para o e-social. E aqui a Metadados pode auxiliar, tendo um produto completo, atendendo as demandas do e-social, né, e também dando um apoio na hora dos primeiros envios. Tá? Como é que vai funcionar isso? O envio poderá ser feito para 3 ambientes diferentes. Terá um ambiente de testes, com dados fictícios, que vão ser apagados quando terminar. Um segundo ambiente, que é de dados reais sem validação. Então, depois que eu sair, bom, já testei no inicial, aqui está tudo funcionando. Vocês podem ir para um segundo ambiente, que vai ser um ambiente real, com dados reais, que não vai ter validação. Então, tu vai poder mandar todos os dados de funcionários. Se estiver faltando alguma coisa, ele não vai te dar erro, vai só dar um aviso, pelo que a gente viu, dizendo, olha, está faltando tal informação aqui. Mas pode seguir o trabalho. E daí, sim, depois disso, feito nesses 2 ambientes, um terceiro ambiente, que é o de produção. A partir da entrada em produção, daí não volta mais atrás. Né? A partir dali, o processo está todo validado. E a Metadados daí pode também dar um apoio nesse processo quando chegar a hora disso. Tá? Então, esses seriam os apoios que a gente poderia dar em termos de serviços. Serviços que a Metadados teria condições de apoiar antes de a gente começar a entrar dentro de produtos. Né? Então, a Metadados, em relação a produtos, está trabalhando em quê agora? No software adequado às exigências do e-social. Nas mudanças de layout que surgiram, principalmente da versão 1.1 para essa versão 2.0 que veio agora, houve uma mudança drástica em todas as tabelas. Tá? A gente já tinha disponibilizado para os nossos clientes uma versão que tinha cadastro de funcionários completo, já cadastro de cargos, de funções, todas essas partes já estavam desenvolvidas e prontas para a versão 1.1. Surgiu a versão 1.2, voltamos à planilha de testes. Começamos a fazer toda a leitura do layout novo, desenvolvimento de novas tabelas, desenvolvimento de novos campos. Aí, né? Então, a gente teve um retrabalho bastante grande. Dentro da folha de pagamento, o que a gente está trabalhando agora, nesse momento aqui? Tá? Inclusão de novos campos em diversos cadastros. Então, tinha muitas informações que foram incluídas nesse novo layout que a gente precisou incluir nos cadastros que não existiam. Criação de um novo processo para envio de dados mensalmente. Então, a gente está criando um processo para, no final do mês, enviar os dados de folha. Importação de notas de aquisição e comercialização de produtos rurais. Então, isso, quando tiver essa necessidade, normalmente isso já está lançado num sistema, num ERP, né? Então, a gente vai buscar essas informações de lá. No módulo de saúde e segurança no trabalho, a gente está incluindo novos campos em diversos cadastros também, que não existiam. Criação de novo processo para envio de dados conforme a atualização dos mesmos. Por exemplo, aqui, quando eu gerar uma CAT, ela precisa ser gerada de maneira automática e já enviar esse dado para o governo. Então, a gente está criando um processo para isso. Importação de registro de ASO e seus respectivos exames. Como a Marta colocou, muitos das empresas menores e até algumas das grandes também, têm os seus ASOs, essa parte de exames, feitas por um terceiro, fora do seu ambiente. Então, aqui a gente está criando formas de importar esses dados aqui e mandar eles por dentro do sistema. Como um exemplo aqui, então, a tela de contratos no nosso sistema já, tá? Foram incluídos, até o momento, mais de 100 campos dentro do sistema do cadastro de contratos. Tá? Por que tudo isso? Porque não que antes não tivéssemos um cadastro completo, tá? É que tiveram uma série de necessidades, principalmente quando a gente fala aqui, ó, a gente criou uma BIM aqui, é social, em dados cadastrais tem tipo de admissão que eles não usaram nenhum tipo que já existia antes, eles criaram uma nova tabela, então a gente precisou criar um novo tipo. Indicativo de admissão, se é normal, ou de outra forma, ali também são campos que não fecham em nada. Isso é importante dizer. Como o projeto do governo social tem uma série de órgãos envolvidos,
as informações que eles estão colocando aqui não batem, muitas delas, com nenhum dos outros sistemas anteriores. Então, lá a gente manda, por exemplo, para um CAGED, o tipo de admissão, a tabela deles não é nada a ver com a tabela que vai ser mandada para a social. Tá? Então, a gente precisou criar novos campos aqui. Tá? Conforme forem sendo extintos o uso de outros arquivos, a gente vai depois ir tirando esses campos exclusivos lá. Então, se tinha um tipo de admissão para enviar no CAGED, enquanto tiver o CAGED, vai ter dois campos, tipo de admissão para o CAGED e para o social. Quando o CAGED deixar de existir, aquele outro campo sai e fica só o atual. Tá? Mas vai exigir, então, que vocês passem todos os funcionários para rever se esse cadastro aqui se ele está correto. Tá? Outra informação que a gente precisou colocar aqui era a questão dos dados do dirigente sindical. Então, foi incluído algumas informações. Sucessão de vínculo trabalhista. Também foi incluída uma série de informações necessárias aqui. Para estagiários, foi incluído muito campo. O estagiário, normalmente, ele era meio relegado, assim, a um canto, assim, né? Não se fazia quase nada em cima do trabalho do que o estagiário fazia. Agora, no E-Social, ele tem um monte de informação para colocar. Tá? Então, desde área de atuação do estagiário, a pólice do seguro, dados do supervisor do estágio. Então, obrigatoriamente, precisará ter um supervisor para esse estágio, né? A data prevista para o término, natureza, tem uma série de informações, os dados da instituição de ensino, dados do agente de integração. Então, para cadastrar um estagiário agora não é algo que ficou muito simples. Né? A gente até teve um cliente que tinha bastante estagiários, assim, ele colocou que realmente estava muito difícil contratar um estagiário. Era quase mais fácil contratar um funcionário para fazer a admissão dele do que fazer de um estagiário, né? Porque algumas informações não existiam. Né? Como vai funcionar a integração, então, entre o software da Metadados e o E-Social? Então, o sistema vai estar utilizando layouts padronizados. Né? Faz 15 dias que o governo, além dos manuais de negócio, lançou também o manual técnico do E-Social, confirmando os layouts, a forma dos layouts, a forma dos arquivos XML, que é um padrão de documento, é um formato padronizado de dados para serem enviados. Né? Confirmou também a questão da transmissão por envio por tecnologia web service, que são serviços web de conexão web service com validação online e certificação digital. O que quer dizer esse Technicase aqui? Né? Que eles vão disponibilizar um site, lá, vamos dizer assim, para a gente enviar os dados para eles, tá? De maneira online. Então, eles vão deixar isso lá, a gente manda o dado, faz o login no ambiente deles a partir do certificado digital, eles recebem, não mandam de volta na hora a informação, eles validam ela depois e mais adiante eles te mandam de volta o retorno se aquilo foi aceito ou não. Como vocês todos devem já mandar alguns dos outros EFDs, vai ser exatamente da mesma forma que os outros EFDs trabalham. Tá? Eles validaram esse ambiente, vai ser da mesma forma aí. Então, dentro da metadados, a gente vai ter os dados, vai gerar o dado aqui e vai mandar para o E-Social. Esse dado vai direto para o E-Social? Não. Tá? O que a gente está colocando dentro do sistema aqui? Uma lista de controle de pendências, que a gente está chamando. Porque muitas vezes tu gera um dado e, vou dar um exemplo, trocou o nome de um cargo. O cargo era motorista e agora é motorista sênior, o nome do cargo. Tá? Isso o que vai gerar por baixo do sistema? Vai ter que gerar uma alteração contratual de todos os funcionários daquele cargo com a mudança de nome de cargo. Tá? Isso, se ele gerasse automático, a gente pelo menos imagina assim, gerasse automático, ia mandar um monte de dado para o governo que tu nem saberia que estava mandando. Tá? O que a gente está preparando aqui? Que ele vai gerar esses dados, vai cair numa lista que tu vai poder gerenciar ela. Ah, estou gerando tudo isso aqui. Tá? Porque daqui a pouco essa mudança de cargo tu trocou e nem não era para ter trocado, trocou por engano. Tá? Então, para evitar que tu já mande isso para o governo por engano, tu vai ter uma lista de pendências para conferir se tudo que tu vai mandar é o que tu quer mandar. Então, a gente criou esse ambiente no meio aqui para fazer essa validação. Essa lista, ela é por empresa. Então, se um escritório de contabilidade tiver 200 clientes, ele vai gerar lá 200 listas, a lista de pendência para cada um desses clientes, dessas empresas ali para mandar para o social.
Esse recebimento lá no E-Social também vai ser por empresa. Eles recebem isso lá por empresa. E isso feito com segurança, através do quê? Cada empresa vai usar a sua chave, o seu certificado digital para mandar os dados. Tá? Então, ele vai precisar dessa segurança aqui. Então, o software da Metadados permitirá que o usuário controle o envio das informações ao E-Social e os dados já transmitidos. Então, aquela lista de pendências, ele vai mostrar o que está pronto para mim mandar. Tu vai lá e confirma, bom, eu quero mandar esses dados todos aqui, ele vai mandar para o E-Social. Vai trocar o status para ficar ali aguardando o retorno. Quando for processado pelo governo e eles derem OK, isso vai voltar para cá dizendo, olha, esse registro que tu mandou foi aceito, esse registro que tu mandou não foi aceito, e o porquê que não foi aceito. Tá? A gente vai guardar dentro do banco de dados do sistema da Metadados todas as informações que forem para o E-Social. Tá? Então, tudo que vai para o governo vai ter uma réplica exatamente igual dentro do sistema da Metadados. Vai ficar armazenada essa informação ali. Sequência de envio dos dados, então. A gente vai ter a geração dos dados, a aprovação, envio e o retorno dos dados. Como é que é a geração dos dados, então, para aquela lista de pendências? Tá? Ela pode ser de 4 formas. A geração dos dados iniciais, tá? São aquelas tabelas de empregadores, rúbricas, cargos e funcionários ativos, inativos e demitidos no ano corrente. Então, a gente vai gerar as informações iniciais de uma vez só, e todas elas vão ir nesse registro inicial. O que o sistema já vai estar fazendo para auxiliar na conferência de cadastros? Isso, nas primeiras versões a serem disponibilizadas, já vai estar incluído ali. Ao gerar essa rotina, caso algum dos funcionários tenha algum problema, ou esteja faltando alguma informação importante ou necessária e obrigatória em algum desses cadastros, ou em algum dos funcionários, ele já vai gerar um relatório com todos os problemas de cadastro que tem. Então, para mandar o E-Social, para mandar a tabela inicial do E-Social, tu precisa corrigir esses dados aqui. Informar esses dados que estão faltando. Tá? Então, ele só vai gerar os dados iniciais quando tiver validado todo o teu cadastro para mandar para lá. Tá? Então, aqui vai ter um processo de validação que já pode ser feito antes, inclusive, do envio. Né? Não precisa esperar a data do envio para fazer essa conferência. É um daqueles processos que a gente já pode ir fazendo de conferência dos dados. Geração dos dados sempre que alterado. E a gente vai usar isso para os processos administrativos, para a inclusão de funcionários para gerar um registro preliminar, para as CATs, para os afastamentos temporários e para as reintegrações. Esses são os que são efetivamente gerados em tempo real. É aqueles que, quando forem salvos no sistema, já vai gerar uma pendência. Tá? Então, não será permitido salvar os registros desses cadastros sem que estejam com as informações necessárias para o E-Social. Ou seja, eu posso gravar, toda vez que eu incluir um contrato novo no sistema, um funcionário novo, ele vai gerar uma inclusão, um registro preliminar de funcionário. Só o preliminar, que precisa ter o nome, a data de nascimento, o CPF e a data de admissão. São as 4 informações que precisam ir no registro preliminar de funcionários ali. Quando eu fizer uma CAT, porque a CAT precisa ser em 24 horas, também gerei a CAT, já vai gerar pendência para mandar. Gerei um afastamento temporário, mesma coisa. Gerou o afastamento, já vai gerar o registro para ser enviado. E as reintegrações também. Mensalmente, então, a remuneração dos trabalhadores, os pagamentos de rendimentos dos trabalhadores, a beneficiários não identificados, as informações complementares, contribuição sindical, produção e comercialização de produção rural e a solicitação de consultas. Esse aqui a gente vai ter um processo dentro do Metadados que, uma vez por mês, vai gerar essas informações aqui. Todos os demais eventos serão enviados conforme o necessário. O que eu quero dizer com sempre que for necessário? Por exemplo, ao admitir um funcionário em um cargo novo, será enviado um registro de inclusão no respectivo cargo. Então, eu criei um cargo no sistema lá. Tá? Caso que eu falei do motorista, criei um cargo novo de motorista que eu não tinha na empresa. Ele não vai mandar, nesse momento, ainda o cadastro desse cargo, porque eu não usei ele para nenhum funcionário. Tá? Aí, quando eu criar um funcionário e esse funcionário usar esse cargo, bom, então agora eu vou mandar o cargo, porque agora ele tem utilidade para essa empresa. Tá? Então, ele só vai mandar quando for utilizar efetivamente dentro do sistema e precisar daquela informação. Um outro exemplo, então. Quando eu for mandar a folha mensal,
que eu vou gerar todas as alterações contratuais e cadastrais realizadas no último mês. Então, se eu alterei o Estado Civil no dia 10 de janeiro, por exemplo, ele não vai mandar ainda para o governo no dia 10 de janeiro essa informação. Tá? Não tem a necessidade de mandar online essa informação. Para quando que ele vai precisar ter essa informação? Quando eu for mandar a próxima folha. Quando eu mandar a folha em 7 de fevereiro, aí sim ele vai querer saber tudo que mudou no último mês para oficializar para o governo. Aí ele vai mandar essa alteração cadastral junto com a folha. Por que a gente fez isso? Porque às vezes durante o mês a gente faz várias alterações, né? E às vezes altera e, não era isso que eu queria alterar, era outra coisa, mexi no campo errado, ou o cara me mandou a informação incompleta, eu não vou registrar ainda. Então, a gente, para evitar de precisar ficar muito indo e voltando dados, mandei alterei agora de novo esse mês, tenho que mandar de novo, a gente vai fazer sempre junto com a mensal a validação de como é que estava o cadastro no mês anterior, o que mudou desde a última mensal, e manda tudo junto com essa folha, com esse registro mensal no final do mês. E o último exemplo, né, caso eu vá enviar uma CAT, caso tenha sido gerado algum ASO ou alguma alteração contratual ou cadastral desde a última geração, também serão enviados esses registros. Tá? Por exemplo, aqui, então, se eu tive uma CAT no dia 25 de janeiro, então eu não vou esperar até a folha de 7 de fevereiro para mandar a alteração contratual que o cara teve. Né? Já mando quando eu vou ter que mandar essa CAT aqui, porque ela precisa dessa informação. Né? O governo precisa saber que a alteração que foi feita, ou seja, desculpa, que o acidente de trabalho que a pessoa teve já foi no novo lugar de trabalho dela, por exemplo. Dentro dessa questão, o segundo passo, então, para envio dos dados, é a aprovação do envio. Então, a gente criou uma tela que a gente chamou de gerenciador de eventos, onde eu posso aprovar o envio dos eventos para o social, consultar os eventos já enviados e aceitos, consultar os eventos enviados e rejeitados, e consultar os eventos que ainda estão pendentes para envio. Tá? Então, aqui tem uma telinha da tela do gerenciador. Então, tem um evento aqui gerado no dia 19/11, o processo é o de evento, o código dele lá no e-social, o tipo de operação foi uma inclusão, e aguardando autorização para transmitir. Então, ele dá a informação completa aqui. Posso vir aqui depois e marcar que eu quero enviar, e tal, ele vai permitir fazer esse processo todo. Eu marcar aqui que ele, para enviar, quer dizer que ele foi enviado para o governo? Ainda não. Tá? Dentro do metadados, vamos deixar embaixo, por baixo dele um serviço ali rodando, tá? Que vai ficar uma espécie de um robozinho ali que ele vai identificar. Bom, tem registros autorizados para mandar? Tem registro autorizado para mandar. Então, manda. Tá? Então, vai ter esse serviço da metadados, vai estar instalado no servidor de cada uma das empresas, que ele vai ter o papel de buscar os dados aprovados, gerar o arquivo XML, validar se a assinatura digital está ok, validar o formato do arquivo se está certinho e enviar as informações para os web services do e-social. Então, ele vai fazer todo esse processo aqui para a geração dos dados. E também esse robozinho, nesse serviço da metadados, vai fazer o retorno também. Ele vai, a cada pouco, mandou os dados, bom, vou ver se tem alguma coisa que já foi processada lá. Acessa o site do governo, busca os dados que foram enviados e não teve retorno, para ver se tem retorno, consulta no web service esse registro e atualiza de volta dizendo qual foi o retorno dado pelo governo. Tá? Então, essa parte aqui de enviar efetivamente para o social e trazer de volta vai ser automatizado. Vocês não vão precisar fazer nenhum trabalho manual no sistema de fazer. Ele vai fazer por baixo dos panos ali, ele vai fazer toda essa mecânica aqui. Né? Além desse processo, então, a gente está criando novos produtos para atender o e-social. O primeiro deles aqui, então, é um módulo que a gente está chamando de e-social. O que faz parte desse módulo? O gerenciador de eventos, então, esse gerenciador de eventos está dentro desse módulo novo. Qualificação cadastral dos funcionários está dentro desse módulo novo. Consultas e relatórios sobre os dados enviados. Então, aqui a gente vai passar a ter algumas informações gerenciais de quantos dados eu enviei no prazo, quantos eu não enviei, quantos eu aprovei dentro do prazo previsto. Todas essas informações gerenciais sobre o que foi enviado. Aqui dentro desse módulo de social vai ter esses cadastramentos de tabelas de saúde e segurança no trabalho, para caso o cliente não tenha nos nossos produtos os módulos de saúde e segurança implantados, ele vai poder gerar de maneira manual os dados aqui por dentro. Isso para acidentes, atestados, fatores de risco, ambiente de riscos, EPCs e EPIs. É basicamente
todos os dados ali que o PCMSO vai ter que enviar. Né? Então, essa é a tela aqui, que está dentro do módulo novo, que é o de geração de dados para qualificação cadastral, que é aquele que eu comentei antes, né? Pode gerar o arquivo aqui, só não tem para onde mandar. Tá? Então, a gente já deixou pronto aqui, esperando que a caixa que está responsável por isso, libere uma tela para a gente fazer esse envio desse arquivo aqui, que era uma promessa para o ano passado ainda. Tá? Por fim, aqui eu vou entrar na questão dos prazos para o E-Social, que eu acho que é importante a gente saber disso. Né? Oficialmente, a posição do governo é essa aqui. Os prazos de entrega dos eventos e o cronograma de obrigatoriedade serão objetos de resolução do Comitê Diretivo a ser publicada brevemente no Diário Oficial da União. Tá? Então, aqui, oficialmente, o prazo que se fala de E-Social é esse aqui. Tá? O que a gente tem de informação das palestras do pessoal da Receita, do Ministério do Trabalho, o que eles falam de prazos? Primeiro, que eles vão dividir em duas partes, por faturamento de empresa. Tá? Então, as primeiras empresas a entrar no E-Social seriam as empresas com faturamento maiores do que 78 milhões no ano de 2014. Tá? Então, é a primeira informação que eles têm, que seria dividido. Para essas empresas maiores, com faturamento maior que 78 milhões, os prazos daí variam conforme a apresentação. Tá? Conforme a pessoa que está fazendo a apresentação, se é do Ministério do Trabalho ou da Receita, são um pouquinho diferentes os prazos. Em algumas fala-se que a folha de maio de 2016 seria enviada, como sendo a primeira, e algumas falam de junho ou julho de 2016. Então, fala entre maio e julho de 2016, envios de dados de folha de pagamento. Para as demais empresas, os dados de folha de pagamento, daí não tem diferença nas palestras que a gente tem visto. São janeiro de 2017, para enviar os dados de folha. Tá? E eles separaram também os dados de PCMSO e de aviso prévio para um segundo momento. Para as empresas maiores de 78 milhões, esses dados de PCMSO e de aviso prévio seriam para início de janeiro de 2017 e para as empresas com faturamento menor que 78 milhões a partir de julho de 2017. Então, eles postergariam essa parte de PCMSO para logo depois, para 6 meses depois da implantação dos primeiros arquivos aí. Tá? Antes disso, para envio obrigatório, por exemplo, considerando essa data de junho de 2016 para a empresa de 78 milhões, até lá, como é que vai funcionar isso? Como é que eles estão propondo fazer isso? Eles disponibilizaram os layouts em fevereiro, disponibilizaram o manual técnico, as especificações técnicas, acho que o XML agora em abril. Tá? A partir disso, 6 meses, eles devem liberar um ambiente de teste. Então, o ambiente de teste do governo está sendo esperado para o mês de outubro, agora desse ano, e a gente teria de outubro até janeiro para fazer testes, e a partir de janeiro poderia daí sim começar a enviar os dados para o ambiente oficial. Tá? Então, eu posso começar a mandar em janeiro, mas o meu limite, se a minha empresa é maior que 78 milhões, pelo cronograma extraoficial, maio eu teria que mandar. Então, entre janeiro e maio, eu teria o tempo para começar a enviar os dados para o governo aqui. Tá? E as demais, se eu tenho uma empresa pequena e eu quiser mandar em janeiro, eu posso mandar, não tem problema. Tá? O meu limite seria começar a mandar em janeiro de 2017. Mas se eu tiver organizado, e como um palestrante da Receita falou um outro dia lá, se tu quiser ir para a forca antes, não tem problema. Tá liberado, a partir de janeiro pode mandar os dados de qualquer empresa. Tá? Só a tua obrigatoriedade que é mais para frente. Né? Dentro disso, então, a gente tem um cronograma de disponibilizações, de alterações e de atualizações do produto da Metadados. Esses eventos de tabelas, agora no mês de junho, a gente está liberando para os clientes. Eventos iniciais, que é o cadastro de funcionários, atualizado para o mês de julho. Os eventos não periódicos de PCMSO para o mês de julho. Os não periódicos da Folha para o mês de agosto. Os periódicos e o módulo E-Social para o mês de setembro. A geração dos dados para ambiente de teste no mês de outubro, batendo com o prazo do governo. E a integração com outros sistemas a partir de novembro. Né? Então, a partir de novembro, não, desculpa. Até o mês de novembro,
que é quando a gente vai estar integrando a parte de ASUS, ali, a parte de notas e produtores rurais. A gente está prevendo liberar tudo isso dentro do prazo estipulado de 6 meses, aí, então, que é quando vai ter as adaptações e o ambiente de teste do governo liberado para a gente poder enviar os dados. Finalizando aqui, eu queria deixar um recado bastante importante, que assim, nós temos uma série de canais aqui importantes, ou bem, com bastante informação sobre o social. A gente costuma falar nas palestras que cada uma das empresas de vocês é muito importante o e-social, ele vai ser importante demais para cada uma das empresas de vocês. Para nós da Metadados, que trabalhamos especificamente com folha de pagamento, ele não é importante, ele é essencial, ele é a vida da Metadados fazer o e-social funcionar. Fazer o e-social ser bem implantado nos nossos clientes. Então, a gente vai fazer isso aqui, esse projeto andar na melhor maneira possível, e a gente está disponibilizando informações semanalmente aqui dentro desses canais todos nossos aqui. Então, podem acessar lá, ficar à vontade lá, que a cada pouco a gente vai liberando novas informações aí. Finalizando, então, na incerteza, os indivíduos criam instintos inovadores. Na rotina, padrões repetitivos. Então, a gente está num momento agora de incertezas, assim, um pouco com o e-social, e a gente precisa inovar, buscar coisas novas, arrumar o nosso processo, ajustar o que for necessário em produtos para poder sair dessa da melhor maneira possível aqui, então. Né? Deixo aqui meu e-mail, depois a apresentação vai estar disponível aí. Muito obrigado pela atenção de vocês aí.